amadas e amados, estamos iniciando aqui mais um papo temático, iniciando aqui mais esse papo temático que é uma programação da Eco TV, uma experiência que a gente está fazendo aí durante esse período de pandemia, né? Já vimos realizando esse tipo de experiência, né? Com o projeto de lançamento desse programa, né? Que é o Papo Temático, a fim de que a gente possa estar, de alguma forma, contribuindo, né? Seja no debate ou com informações pertinentes à questão do coronavírus, né? Da pandemia. A gente está chamando isso do efeito corona, né? Que é exatamente a gente poder fazer uma análise, né? Um estudo, e eu tenho me dedicado a isso às 24 horas do dia, né? Muito trabalho mesmo. A gente tem abastecido os canais da Eco TV com informações, né? E principalmente, né, combatendo as fake news, a desinformação que está rolando grandemente nas redes, né, que é um problema. A gente tem que, né, combater isso de todas as maneiras, né, porque causa um mal muito grande. A desinformação acaba levando pessoas a se exporem a riscos desnecessários, né, e ainda aumentando, né, a parte de disseminação dessa insegurança, né, para outras pessoas que também passam a acreditar naquilo por mera repetição, né. Esse estudo que a gente tem feito está com abordagem em três áreas, né, específicas, que é a comportamental, né, porque a gente observa assim que nesse momento, né, existe todo um comportamento a nível emocional, né, também esse reflexo, né, desse posicionamento, né, pela polarização política, né, onde existem, né, um confronto, né, e é muito curioso a gente fazer uma análise nesse aspecto agora, principalmente envolvendo essa questão da pandemia, né, o simples posicionamento, né, de um líder nacional, né, que foi eleito democraticamente com os votos, né, de muitos, né, na expectativa de fazer um país, né, melhor e aprimorado do que as experiências passadas que haviam tido, né, como um trauma de fato, né, pelas agruras que o país passou, né, e tem passado. Porém, o que se observa é que fica frustrado, né, toda essa expectativa de uma mudança, né, benéfica no processo civilizatório brasileiro, né, porque a gente vê acrescentado aí muito mais a polarização em cima da questão da saúde, né, que é uma coisa extremamente lastimável, né. A gente, por um simples posicionamento do senhor presidente da República, né, de se colocar contrário ao grande perigo que era a pandemia em si, desde lá do início, né, minimizando todo esse processo, acabou, né, criando também um consciente coletivo dos que acreditavam e que apostaram tudo, né, com o seu voto num novo país, né, mesmo diante de tantas, né, caneladas, como ele mesmo chama, né, atacando e desqualificando totalmente a postura de um líder nacional, né, sendo criticado a nível internacional por todos a boa, né, capacidade intelectual do mundo, né, e as pessoas se agarram numa negativa, tentando defender alguma coisa que é praticamente indefensável, né, que expõe as pessoas a um senso até do ridículo por estarem combatendo um combate, né, que não existe
sentido, por simples dedicação a uma tomada de decisão que foi feita lá atrás, que ninguém é obrigado a manter, né, uma decisão que tomou lá atrás por ter sido de alguma forma iludido, né, enganado, ou ter lançado todas as suas expectativas em cima daquela possibilidade. Quando vê frustrado isso, quando percebe, né, que a gravidade é muito maior do que as questões, né, políticas que estão envolvidas nesse processo, que passa a se falar, né, da questão de valores muito mais profundos, que são os valores da vida, né? E aí a gente faz um link para toda essa proposta, né, que existe dentro desse viés que veio a chegar ao poder, né, de uma forma apoiada por muitos, né, com essa expectativa, né, de ver uma mudança, né, verdadeira e objetiva no rumo do país, e de repente, né, se confronta com uma realidade completamente adversa, né, provocada ainda por uma crise mundial, né? Se a gente estivesse isolado aqui, ok, né? Mas não, a gente está num contexto mundial e o exemplo que o mundo está mostrando, né, é que a gente está numa contramão, e esse é o grande problema, né? Por que a gente está nessa contramão, né? Por que essa ligação, por que esse critério, né, de valorizar, né, o descuido, né, a tendência da morte induzida, de exposição desnecessária das pessoas, né, de criar um contexto negativo a nível econômico para exatamente forçar, né, a essa condição de que as pessoas se exponham, né, de forma, né, cruel, dentro de um clima que se percebe, né, sem solução a nível, né, de suporte para que as pessoas possam ter, no mínimo, a dignidade, né, de serem tratadas caso tenham a infelicidade de tomar contato com esse vírus e ele provocar algum tipo de reação que possa ser negativa, né, como muitos a gente já está observando. Então, fica assim o meu esforço que eu tenho feito nas redes sociais e que tenho, né, procurado, né, de todas as maneiras contribuir para que se desfaça, né, as informações negativas, contrárias, né, para que a gente possa, de alguma forma, minimizar os impactos que já são previstos, né? A gente tem consciência de que vai ser, né, terrível o impacto na vida das pessoas, né? Por outro lado, a gente tem todo um contexto de estar imaginando que nós temos alternativas, né? Nós precisamos agora, né, todos juntos, unidos, né, parar com essa polarização e nos enxergar como uma nação de fato, né, e poder, como cidadão, né, como pessoas envolvidas no processo, né, da manutenção da vida sobre o planeta, dar a nossa opinião, dar a nossa contribuição, fazer a nossa parte, né? Uma coisa que eu percebo assim é exatamente isso, a gente se desvincular, né, desse medo, né, desnecessário da questão econômica, porque todo o planeta está vivendo o mesmo contexto, então não há necessidade de fazer do medo do lado financeiro nos lançar no perigo contra a própria vida, né? Isso não justifica. Não existe porquê, né, de a gente inverter a escala de valores a esse ponto, né? Não podemos seguir na contramão dos processos que a própria vida nos oferece, né, que é nos mantermos, né? Então, a nossa capacidade de resiliência, de nos refazermos, né, de nos adaptarmos, é extremamente exigida nesse momento. É esse momento que pede, né, que a gente possa, de alguma forma, contribuir individualmente, né, mas principalmente pensando que nós precisamos organizar alguma coisa como um todo, né, nessa união.
né, provocar essa união, né, acabar com as cisões e sim buscar as pessoas que possam contribuir em agregar ideias, né, em agregar processos. Assim eu tenho agido, né, interagindo com todas as lideranças que eu conheço e que tive contato durante a minha vida, em todos os níveis, né, tanto dentro da academia como no setor público, no setor privado, empresários, né, e assim provocando que a gente tenha uma nova visão sobre tudo isso, ao invés de ficarmos pensando cada um dentro da sua própria caixinha, dentro do próprio setor, né, nessa reação lógica e evidente, né, de defesa que todo mundo fica no momento desses, quando denota algum tipo de risco, né, mas a gente tem que pensar coletivamente que esse risco ele é para todos e a solução deve vir de todos, né? É importante que a gente crie um conceito, né, e uma consciência única, né, de como nós vamos reagir a tudo isso, porque assim pode ser a melhor maneira da gente passar. Caso contrário, os impactos podem ser muito negativos, né? Porque se nós não estivermos preparados, se nós não aproveitarmos esse momento, né, como um momento escola, né, como um momento de aprendizado, né, como um momento da gente realmente evoluir e chegar ao ponto de imaginar como vai ser o mundo pós-pandemia, né, porque isso é um conceito, né, que vai abalar a nossa civilização, né, isso vai ficar marcado na nossa história, né, para sempre, esse momento dessa pandemia, que é transformador no planeta inteiro, né. Todos os contextos que estão postos aí, né, ainda de expectativas e tudo mais, não é nada perto do que de fato pode ser e vai ser, né? Porque a gente sabe que os impactos são muito mais fortes do que a gente está imaginando, né? Isso é uma lógica, né? É simplesmente a gente perceber, né, a falta de estrutura que o nosso país tem, né, que é lastimável, e a tardia, né, tomada de decisão de alguns setores, né, que acabam forçando ainda mais esse processo, né, de que já era gravíssimo pelo nível e pela quantidade de possibilidade de infectados dentro de um país, como a proporção do Brasil, né, com o nível de descuido, com o nível de falta de saneamento, com toda essa problemática, né? Uma política negacionista da questão ambiental, né, sendo atacado, né, frontalmente durante um período, né, crítico desses. A gente vê o governo federal armando, né, armadilhas, né, jurídicas, né, e de leis para se apropriar do território indígena, como é o discurso desse governo, que é ridículo, né? Que avança sobre as riquezas naturais e a floresta amazônica de uma forma covarde e criminosa, né? Endossada por uma quadrilha que resolveu, né, dilapidar o país, né? Sabe-se a mando de quem, né, e com qual o comissionamento que estão tendo para isso, mas que é um fiasco, que é uma agressão sem precedentes, né? É um crime de lesa pátria, né? Muito já se ouviu essa palavra, mas essa é a legítima, né, definição do que está ocorrendo, né? E enquanto é feita uma cortina de fumaça, né, com as bobagens que o presidente vem para frente das mídias sociais e para a televisão falar, né? Enquanto isso, crimes estão acontecendo nesse processo de tentativas de passarem leis, né, que ferem a Constituição, que tiram os direitos, né, dos povos indígenas, que agridem, né, toda uma sociedade, as conquistas que foram feitas, né, no bem social, tentando destruir todo o tecido social do país de uma forma, né, sem lógica, porque nem a economia sustenta uma coisa desse nível, né? Isso é um tiro no pé, mais um tiro no pé, né, que é dado sem o menor teor técnico, né? Então é lastimável a gente ver tanta coisa
acontecendo, né, num período desses e não poder, né, de alguma forma interferir. E é dessa maneira que eu acho o processo de cidadania tem que se manifestar, tem que ser criado uma nova maneira de governança, né, onde o cidadão tenha um poder maior, né, de voz e que esses votos, né, que ele dá, né, sejam transitórios e que não sejam permanentes por um período de 4, 5 anos, né, como a maioria quer. E muito ao contrário, né, bastou que você desconfiou do candidato que você votou, se você retirar o seu voto, né, automaticamente ele perde, né, o aval e a representatividade que você passou a ele nesse voto. Então, é muito importante que esse período e toda essa digitalização nos leve a pensar num novo modelo, né, de governança por via digital, que possa ser assim validado a cada dia, né? E a gente tem uma fiscalização muito maior, né, dos que a gente entrega, os destinos dos nossos recursos, né? Tanto financeiros como naturais, no caso de um país, né? Então, eu gostaria de abrir essa discussão e fico à disposição no direct ou por Messenger, né, para que a gente possa, de alguma forma, construir, né? Eu, dentro das minhas plataformas ali, criei um banco de ideias e dados, né, para que a gente possa estar reunindo algumas sugestões, ideias nesse sentido de fazer alguma coisa, né, que melhore, que minimize os impactos que a gente tem recebido em função da falta de uma governança mais efetiva para o país, né? Que a gente possa, nós, gerar uma matriz de crise e administrar as oportunidades que podem surgir se nós reunir aí a inteligência, de todo o povo, né, que é extremamente criativo e inventivo, né? Com certeza a gente dá um drible nessa situação e sai ali na frente como um país que conseguiu, né, apesar dos pesares, apesar de todas as manobras políticas, apesar de todas as dificuldades econômicas, apesar de todos, né, a falta de infraestrutura, apesar de toda a falta de uma assistência, de uma rede social que, né, dê igualdade, a gente, pela criatividade, pela solidariedade, conseguir, né, superar esse momento, né, unidos, né, criando cada um uma alternativa, cada um acrescentando um pouco mais de ideias ao que já está posto e o que pode vir a ser, né, ainda executado pela mão de todos, mas não sem tirarmos o foco, né, da responsabilidade do Estado, né, como o governo em si, né, para que respondam a essas demandas, né, e que a gente, de forma organizada, saiba criar as pressões necessárias para que a gente possa, né, provocar, nesse momento de crise nacional, né, as mudanças que a gente clama há muito tempo. Eu acho que é uma oportunidade, uma janela de oportunidade muito interessante, né, para que a gente possa sensibilizar, né, a classe política também, né, nesse processo, também como já vem sendo sensibilizado alguns setores da economia, né, como empresários, né, que estão percebendo, né, que é de uma forma um momento de colaborar, um momento de estar todos unidos e de acharem soluções, né, para que a gente possa manter viva, né, a nação e o próprio tecido de produção, né, que é a base de tudo, né, que é um povo desanimado, um povo massacrado, um povo sem condição de alimentação e educação necessária. Ele sucumbe, né, e o próprio poder econômico fica sem essa força, né, e fica com uma força cada vez mais burra, menos engajada, né, e não é isso que é a solução. Nós temos que pensar numa economia criativa, né, numa economia, né, circular, onde se respeite as questões da sustentabilidade, né,
onde se possa gerar muito mais riqueza, né, de uma forma inteligente, de uma forma menos agressiva, de uma forma que todos ganhem, né, e que o planeta, né, saia revitalizado desse processo. Existem muitas maneiras, né? Eu mesmo sou envolvido com pesquisas na área de plantas, como o bambu, que é uma planta fantástica que tem uma capacidade de transformar o planeta a nível de CO2, né, de devolver a qualidade do ar para o planeta, e ainda substituir muita matéria-prima que existe aí, né, de uma forma biológica. Então, isso é muito importante. Eu queria deixar o abraço, deixar esse canal aberto para que todos que de alguma forma queiram debater ou contribuir com alguma solução. Está no Facebook lá o banco de ideias, né, para a questão da pandemia, e nos nossos canais, qualquer direct aí, tanto no Instagram como aqui no Face ou no YouTube, né? Nós estamos à disposição através da Eco TV, através do meu perfil pessoal, né, que é Fernando de Carvalho, no Twitter, né, no Facebook. E a gente está aí. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, vamos, né, vibrar positivamente e pensar que estamos vivendo uma oportunidade, né, única de transformar o planeta, né, e cada um de nós é responsável por isso. Paz e luz. Sério? Aqui finalizamos também.